Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um evento promovido pela PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade. Com o tema Gestão de Riscos Contratuais, recebemos, com muita honra e alegria, para esse diálogo, o professor e juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho. Esse evento é transmitido ao vivo pelo canal PUC Minas Lives, no YouTube. Cumprimentamos o professor e juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho. Cumprimentamos a professora Elza Maria Dias Vieira Costa. Cumprimentamos o professor Ricardo Chade. Cumprimentamos ainda os intérpretes de Libras, Mariana Tupinambá e Daniel Costa. Cumprimentamos a assessora de comunicação, Luísa Rocha. Cumprimentamos o técnico de TI, Eric Patrick da Silva Arruda. Ademais, cumprimentamos alunos, alunas, professores e professoras e demais convidados e convidadas que nos acompanham de forma online. Cumprimento ainda a professora doutora Luciana da Silva Costa, coordenadora do curso de Direito da Praça da Liberdade, e a professora Renata Furtado de Barros, que comigo atua na coordenação de eventos da Unidade Praça da Liberdade. Informamos que após o webinar, teremos um momento para perguntas, que será conduzido pelos mediadores, professora Elza Maria Dias Vieira Costa e pelo professor Ricardo Chade. Nesse momento, farei, representando a coordenação do curso de Direito da PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade, a apresentação oficial do nosso convidado, professor Rodolfo Pamplona Filho. Rodolfo Pamplona Filho é juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, Bahia. É professor titular de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho da Unifax, Universidade de Salvador. Professor associado 4 da graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal da Bahia. Coordenador do curso de especialização em Direito e Processo do Trabalho da Faculdade Baiana de Direito e do curso de especialização online em Direito e Processo do Trabalho do SERS, cursos online. Mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Especialista em Direito Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia. Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, tendo exercido sua presidência. Academia de Letras Jurídicas da Bahia, tendo exercido sua secretaria-geral. Atualmente, exerce a presidência. Instituto Baiano de Direito do Trabalho, Academia Brasileira de Direito Civil, Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, e Instituto Brasileiro de Direito Civil. Para iniciar o nosso webinar, convidamos, então, o professor Rodolfo Pamplona Filho para suas considerações. Professor Rodolfo, seja muito bem-vindo. Lembrando ainda que o senhor é um grande poeta, né, professor Rodolfo? Boa noite a todos e todas. É uma enorme satisfação estar aqui participando desse webinário, né, dentro da possibilidade de conversarmos virtualmente dentro desse novo universo, né? Estamos vivendo um mundo que ninguém viveu antes. Entramos na pandemia e passamos a interagir virtualmente de uma forma como jamais se pensou no passado. Se até 2019 nós fôssemos convidados para eventos virtuais, dificilmente aceitaríamos. Diríamos, olha, isto não daria certo,
Isto é algo surreal, virtual, de um mundo absolutamente inimaginável. E, de repente, né, eu costumo dizer em certas lives, fiz que em dezembro de 2019, se alguém chegasse dezembro de 2019, uma profecia apocalíptica de que íamos passar mais de um ano em isolamento presencial, nós íamos dizer, desapareça, maluco, pirou, não, pirou da batatinha, né? E nesse ponto, fico imaginando como é que o nosso amigo de Libras está traduzindo pirou da batatinha, né? E nesse ponto, é interessantíssimo compreender, né, que o impossível, o improvável, o inviável tornou-se realidade. E aí eu quero que as minhas primeiras palavras sejam de saudação aos amigos e amigas da PUC de Minas, né? É uma satisfação poder colaborar com a formação dos jovens estudantes da graduação e da pós, né? Através desse webinário, né? Um neologismo, né? Dentro da incorporação da expressão webinar, né? No nosso idioma. E isso é algo que, sem sombra de dúvida, traz um alento, no sentido de que nós nos adaptamos. Eu estou com muita saudade de voltar a eventos presenciais. Na semana passada, eu fiz, depois da pandemia, minha primeira palestra presencial foi para Goiás, palestrei lá num evento lá da ESA, e eu espero que algum dia eu possa retornar aí em Minas e conhecer pessoalmente cada um e cada uma, tendo a oportunidade de a gente dar uma foto, tomar um café, fazer uma selfie, né, e interagir. Né? Por quê? Porque nesse período da pandemia, eu abri a minha agenda, né, e disse, olha, nós estamos vivendo algo absolutamente inédito e é preciso ter empatia e solidariedade. E aí eu acho que estiquei um pouco a corda, né? Eu fiz mais de 400 lives, né, de 2020 para cá. E hoje, tentando agora reduzir bastante, porque estamos voltando às atividades presenciais, eu estou na magistratura há 26 anos e estamos voltando a fazer algumas audiências, sessões de instrução em audiência presencial. De repente, olha, vamos organizar, vamos tentar readequar as nossas agendas e o nosso respirar para poder servir de outra forma. Então, fiquei mais restrito, né, dentro dessa avaliação, mas resolvi, né, e tem um anjo da guarda que faz minha agenda, é a Martinha, né, e ela disse, olha, o evento aí da PUC, vamos dar uma prioridade, vamos prestigiar, é uma instituição muito séria que merece todo o meu prestígio. Aí a gente conseguiu acertar na agenda, que realmente está complicado, Martinha, coitado, está marcando o evento para 2022 e temos aí uma possibilidade de poder participar com os queridos colegas. E vamos bater um papo. Eu quero dizer a todos e a todas que eu sou extremamente informal, a gente tem que bater um papo, conversar, refletir sobre os diversos temas das nossas apreensões e trazer alguma reflexão. Na verdade, fazer uma reflexão pensando nos estudantes, nas estudantes que estão aqui participando e começando a formar a sua base teórica, o seu repertório jurídico, e também para os profissionais, sobre um tema que não é fácil, né? Falar sobre gestão de riscos contratuais. Por quê? Por que esse tema não é, por si só, fácil? Porque, na verdade, a própria lógica de uma relação contratual, ela é uma gestão de riscos. Por quê? Porque no campo da teoria geral dos contratos, quando pensamos no exercício da autonomia da vontade e o direcionamento do nosso consentimento para a obtenção de determinados resultados, é porque estamos fazendo uma análise da nossa capacidade patrimonial, das nossas apreensões, e estamos assumindo riscos
ao estabelecer uma relação contratual. Esta é uma questão extremamente importante, até mesmo para compreender, né, a importância, eu diria assim, a centralidade do contrato na teoria geral do direito civil. Sim, o contrato está para o direito civil, assim como o crime está para o direito penal. Tá? O contrato é a manifestação mais evidente do direcionamento da autonomia da vontade para a realização de negócios jurídicos, na escolha, e essa é a expressão adequada, na escolha, na eleição dos efeitos que se pretende ter. A gente aprende isso em Teoria Geral do Direito Civil, quando fala sobre o conceito de negócio jurídico, um direcionamento da vontade para uma escolha pré-determinada dos efeitos. É claro que nem tudo na vida é previsível, mas a escolha da melhor modalidade contratual para o atendimento às nossas pretensões ou postulações, né, é algo que demanda uma análise daquilo que se pode fazer. A frase da sabedoria popular de que não se deve colocar a mão onde o braço não alcança é algo que deve exortar aqueles que se propõem a realizar um contrato. E, dentro dessa ideia, a análise dos potenciais riscos, dos potenciais danos que qualquer tipo de relação contratual pode ensejar, deve ser a base do operador do direito para a escolha da devida modalidade. Por que falo isso? Porque é preciso compreender e desmistificar, né, esta questão da gestão de riscos contratuais. Por quê? Porque, na verdade, se trata de um nome novo, fashion, para algo que deveria ser uma premissa da atuação do profissional do direito. É preciso entender, e essa é um, digamos assim, do rito de passagem do calouro, estudante de direito, para o jurista. Perceber que o contrato não é o papel, não é o instrumento contratual, e muito menos o formulário ou o modelinho para fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Não, o contrato é a relação jurídica em que, através da atuação do profissional de direito, nós vamos reduzir a uma determinada formato cartáceo, ou seja, ao papel, ou dentro dos nossos arquivos digitais, mas na noção de estabelecer quais são os investimentos e os riscos. E, na verdade, ao fazermos investimentos e riscos, e assumirmos riscos, a assunção de riscos, nós estamos, dentro dessa linha, tentando estabelecer aquilo que o professor Arnoldo Waldo falava que era a equação econômica do contrato. É preciso entender que nós temos, nas relações contratuais, determinadas questões que precisam ser bem compreendidas. É claro que nós, na área de direito, muitas vezes temos uma redução atávica e não sabemos aritmética depois da 4ª série primária. E toda vez que falamos de equação, há pessoas que têm calafrios, né? Arrepios na espinha, né? Da ideia de dizer, olha, negócio de matemática não foi para isso que eu fiz direito. Mas perceba que a lógica, por mais simplória que seja, do que é uma equação, eu tenho uma determinada expressão numérica e uma outra expressão numérica e um símbolo de igual. A ideia de que estabelecemos direitos e deveres na relação contratual para que haja um equilíbrio, uma potencial igualdade com uma proporcionalidade de prestações. E por isso é que há determinados contratos, né, de negócios jurídicos aleatórios, em que a sorte
né, ou azar, é a base, né, para a assunção de riscos. É imaginar o contrato de seguro, por exemplo. Todavia, é preciso imaginar que a maior parte das relações contratuais ela é comutativa. Ela estabelece uma proporcionalidade de direitos e obrigações, de deveres e prestações. E por que eu falo sobre isso num webinar sobre gestão de riscos contratuais? Porque, na verdade, estamos numa pandemia. E, nesse período da pandemia, eu estou ensinando há 25 anos, eu nunca falei tanto sobre teoria da imprevisão, sobre cláusula rebus sic stantibus, né, sobre onerosidade excessiva. Porque, na verdade, na teoria geral dos contratos, toda uma preocupação no momento da elaboração da relação contratual para verificar quais são os potenciais riscos ou potenciais danos de determinadas condutas. E isso, quando nós ampliamos os horizontes e saímos do sistema brasileiro e incorporamos, por exemplo, o sistema norte-americano, passamos a verificar essa questão numa perspectiva ainda mais ampla. Por quê? Porque a ideia, muitas vezes, do planejamento que se deve ter em função de potenciais danos. Perceba, puxando uma nota de rodapé nesta observação, é preciso entender que toda a teoria dos punitive damages, da teoria do desestímulo, foi justamente construída em função de situações em que a gestão dos riscos contratuais foi num sentido em que era melhor causar determinados danos do que fazer o contrato, do que extinguir a relação contratual. E aí há toda uma reação nessa circunstância para tentar desestimular esse tipo de conduta, né, justamente com a ideia da teoria do desestímulo, com a ideia dos punitive damage, com a ideia de onerar ainda mais a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Dentro dessa linha, nós construímos um sistema normativo no Brasil que permite, razoavelmente, essa compreensão da necessidade de gerir riscos para evitar danos. E o Código Civil de 2002, de certa forma, trazendo uma perspectiva de maior proteção a quem sofre o dano, mesmo não tendo assumido o risco, trouxe, dentro do maior exemplo do princípio da operabilidade, na expressão de Miguel Reale, né, no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil de 2002, uma previsão de um conceito que não é aberto, mas sim escancarado, justamente pela necessidade de se reconstruir a ideia de gestão de determinados riscos contratuais. O que fala o parágrafo 1 do artigo 927? Mais ou menos o seguinte: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, ou quando a atividade habitualmente exercida pelo autor do dano importar, pela sua própria essência, riscos aos direitos de outro. Ou seja, verificar determinada situação, não de uma atividade de risco, que é o erro comum ao se falar do parágrafo único do artigo 927, mas sim de um risco da atividade. E isso não é um jogo de palavras, porque a maior parte das atividades de risco catalogadas, reconhecidas formalmente como atividade de risco, já tem determinadas previsões normativas de responsabilidade civil objetiva.
Não, nós estamos aqui com uma situação de um risco criado, um risco acentuado em uma atividade que, em outro contexto, seria plenamente razoável e não potencialmente lesiva. É essa ideia que é o grande desafio para aqueles que se arvoram a tentar fazer um planejamento tão abrangente que acha que consiga prever até o improvável, até o imprevisível, até o impossível, até a pandemia. Por quê? Porque, de fato, voltando ao tópico anterior, por mais que se propugne por um sistema normativo que otimize a ideia de previsibilidade de danos em função de estimativa, análise de riscos, não dá para prever tudo. Numa linguagem mais informal, shit happens. E aí, nesse ponto, num sistema que trabalha, né, com a pandemia, nós tivemos que nos adaptar para imaginar que toda a ideia da Lei Fayot do começo do século XX, uma referência ao pós-Primeira Guerra, quando a equação econômica, aqui a expressão já usada, de contratos teria modificado substancialmente em função da guerra, nós tivemos essa previsão e, obviamente, o Código Civil 16 era silente, até mesmo porque a teoria, embora com origem romana, ela se desenvolveu na França posteriormente ou concomitantemente ao nosso primeiro código. Mas essa ideia de uma previsibilidade, ou mais, de uma imprevisibilidade que faz gerar uma modificação da equação econômica, ensejando uma rediscussão ou extinção da relação contratual, foi incorporada pelo Código Civil de 2002, mas sob o título de uma resolução por onerosidade excessiva, ou seja, uma modificação da equação econômica do contrato poderia ensejar a sua extinção pela impossibilidade de continuidade. Só que, neste momento, nós não podemos esquecer que o contrato é um negócio jurídico e tem se invocado também por uma influência do sistema normativo das relações de consumo no Brasil, a ideia do princípio da conservação do negócio jurídico, admitindo, sem previsão legal específica na codificação civil, a revisão contratual, ainda que fora dos limites do Código de Defesa do Consumidor. Mas por quê? Por causa da ideia de uma conservação do negócio jurídico. Só que, indo para o remate, já estou falando há 25 minutos, né, é preciso entender aquele velho problema da condição humana, que nunca comeu mel, quando come se lambuza. E dentro dessa ideia de pensar em revisão contratual, há uma tendência autoritária no Poder Judiciário. Eu sou juiz há 26 anos, eu tenho lugar de fala para falar sobre isso. Por quê? Porque nós estamos numa situação em que as pessoas não estão compreendendo a base da negociação contratual. Por quê? Porque o que é que tem acontecido, e nesse período de pandemia isso se tornou evidente, já era algo bastante polêmico e discutível no campo das relações de consumo, mas tem se ampliado na ideia de dizer, olha, como a pandemia é um fato superveniente, imprevisível, eu estou indo ao Poder Judiciário para pedir que o juiz
Reduza a mensalidade em 10, 20, 30, 40, 50%. O aluguel, entanto, em relações que muitas vezes não estão submetidas ao CDC. E, me perdoe, um fenômeno que eu costumo dizer que é a perfeita e odiosa combinação da preguiça com a falta de estudo, jogando a bola para o judiciário. Seu juiz, faça uma redução aí de 50% ou de 40% para poder, como se o Poder Judiciário devesse se imiscuir na vontade das partes. Se nós tivéssemos uma situação ideal em que a equação econômica fosse evidentemente visível e se pudesse estabelecer as proporcionalidades e as modificações correspondentes com o exemplo da pandemia, muito fácil. Só que o mundo real é muito diferente. E o que é que está acontecendo? 2 fenômenos. Letra A, vai lá o Ministério Público ou o próprio particular, deduz a postulação ao magistrado, e o magistrado, tendo certeza de que é Deus, reduz por liminar uma determinada prestação e deixa lá para ver o que acontece. Retirando da parte o campo da autonomia. Porque perceba qual é a lógica. A lógica é que quem deve gerir o risco de uma relação contratual é a própria parte. E, na verdade, a pandemia, pensando na invocação da teoria da imprevisão, é uma golden chance, né? Uma chance de ouro para empoderar não o poder judiciário, mas o profissional da advocacia, que precisa cada vez mais dominar técnicas de mediação, de negociação, para que possamos resolver o problema das partes. Porque o que acontece? Nessas situações, as pessoas estão provocando o Ministério Público e o Ministério Público faz a provocação e joga para o Judiciário e perceba, numa decisão impessoal, reduz-se prestações em 10, 20, 30, 40, 50%, sem a análise da situação fática de cada um dos interessados, a pessoas que não precisariam disso, ou talvez precisariam muito menos do que foi dado, e outros que precisariam muito mais. Por quê? Porque dentro desta situação, um dos problemas é subverter a lógica e querer superar a concepção simples de que são os próprios litigantes, os próprios contratantes que devem fazer a equação econômica da gestão dos riscos de uma relação contratual. Com isso, eu completo 30 minutos expondo, e aí eu me coloco à disposição da professora Cláudia, ou da professora Elza, ou do professor Ricardo, para um eventual debate. Ou eu posso, aqui, enquanto eles estão voltando ao ar, né, recitar uma poesia para que a gente possa acalmar os nossos corações nesse mundo tão estranho em que a gente parece não saber o que se é. E quando eu tinha uns 18 anos, eu não sabia se eu ia fazer direito, composição e regência, engenharia, ou ia ser hippie em Morro de São Paulo. Então, como eu não sabia o que fazer, eu resolvi fazer um poeminha que eu compartilho a todos e todas nesse momento. É um poema sobre vocação. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. Em uma vocação que não existe, em nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é a minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Meus amigos, minhas amigas,
sejamos nós mesmos na gestão dos riscos de nossas vidas. Um beijo a todos e todas. Professora? Professor Rodolfo, muito obrigada, excelente a sua fala. E essa finalização com a poesia é realmente emocionante, é muito profunda, né? A poesia que você traz para as nossas reflexões. E nesse momento, eu vou passar a palavra, né? Vamos iniciar o nosso momento de perguntas. Eu não farei considerações sobre a sua fala, que já parabenizo e agradeço, porque realmente é maravilhosa, excepcional. Mas eu vou passar para a nossa convidada, que é a mediadora, a professora Elza Maria Dias Vieira Costa, que é professora da PUC Minas, coordenadora de monitoria do Coração Eucarístico, coordenadora do Núcleo de Direito Civil do Coração Eucarístico, é advogada, formada pela PUC Minas, Unidade Coração Eucarístico, mestre em Direito Processual pela PUC Minas, Unidade Campus Coração Eucarístico. E uma colega muito querida, e eu sei que é muito admirada pelos alunos, né? Eu já fiquei muito feliz, professora Elza, logo quando eu iniciei, né, a dar aula no Coração Eucarístico, e me falava que você era uma excepcional professora. E o aluno falou assim, nossa, você deu aula hoje como professora Elza. Eu falei, não, então, estou podendo, né? Foi muito bem. Então, muito obrigada, professora Elza, seja muito bem-vinda. E, por incrível que pareça, professor Rodolfo, eu não conheço a professora Elza pessoalmente. Então, estou tendo o prazer de recebê-la hoje aqui na PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade, mas em breve terei essa satisfação também. E já registro aqui, professor Rodolfo, o convite, se eu posso estar conosco pessoalmente, que é sempre um prazer e uma alegria ouvi-lo, e agradeço a Martinha, que é o seu anjo e que é um doce, extremamente competente, extremamente assim, atenta, né, às nossas demandas, e eu agradeço muito a Martinha também dessa oportunidade. Professora Elza, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu queria aqui agradecer muito professora Cláudia Fialho, primeiramente pelo convite. É uma honra poder participar dessa roda, né, de conversas. Estamos aqui tratando sobre um assunto que muito me agrada e gosto muito de discutir. Fiquei aqui encantada com as palavras do professor Rodolfo. Então, primeiramente, queria agradecer o convite, professora, por poder participar aqui desse momento, um momento de descontração, mas também um momento de tratativas, né, sérias e extremamente importantes acerca dos contratos. Queria cumprimentar o professor Ricardo Chade, um colega também, juntamente com a professora Cláudia, da Unidade Coração Eucarístico. Muito feliz em estar aqui com vocês. Queria cumprimentar a Daniel, cumprimentar a Mariana, também por nos estar aqui, nos auxiliando nessa noite, né? Agradecer a todos os professores, alunos, demais presentes aí que estão nos prestigiando, e especificamente agradecer ao professor Rodolfo Pamplona pelas palavras, pelas colocações, e eu me senti assim, como que de volta, né, nas salas, essa saudade que a gente está dos alunos, e eu fiquei pensando numa coisa aqui muito interessante, professor, que foi dito, e eu já queria de antemão dizer que eu não tenho nenhum questionamento, mas eu queria fazer algumas colocações, se me permite, e até provocar também algumas discussões em função do contrato, aí dessa questão da gestão dos riscos, né? O primeiro ponto que eu queria destacar, que eu me senti muito à vontade aqui, foi exatamente quando o senhor trouxe à tona aí a questão da teoria da imprevisão,
porque eu mesmo, conversando com os meus alunos, eu digo isso, gente, quando antes da pandemia, trazer um exemplo da teoria da imprevisão, né, era coisa difícil, a gente tinha, às vezes, que trazer lá questões antigas, políticas, muitas vezes que os próprios alunos não tinham vivenciado ainda, porque é algo imprevisível mesmo, não é qualquer coisa. E hoje nós estamos aí com um exemplo fático, né, acontecendo em nossas vidas, essa questão da imprevisão, de como que isso mexe nas relações contratuais, e já bem dito e bem colocado aí, que não é qualquer situação que vai haver essa alteração do contrato, né, que não se pode, obviamente, trazer esse ônus para o Poder Judiciário, em função da cláusula rebus sic stantibus, aí, né, a famosa cláusula do juiz, que faz tanta alteração e que tem, sim, o condão de poder modificar os contratos, mas tudo é feito com cautela e, mais ainda, com a limitação da lei, né? Nós temos aí a nossa fonte, primeira fonte, que é o ordenamento jurídico, que já me traz aí uma próxima reflexão, que é exatamente essa questão da gestão dos riscos. Por quê? Porque todo contrato tem um risco, em maior ou em menor grau, todo contrato tem um risco. Afinal de contas, contrato é um negócio jurídico, né? Que tem aí, obviamente, um amparo da lei, nós temos rigores, nós temos um tecnicismo aí, a gente estuda, como bem dito pelo professor Rodolfo Pamplona, a parte geral do Código Civil, e aí estou me remetendo aos contratos no âmbito do direito privado, mas nós temos lá toda uma parte específica para falar os moldes de validade, de pressupostos legais, daquilo que a gente deve seguir dentro dos negócios jurídicos, e, obviamente, que o contrato ele não foge à regra. Então, o risco, ele existe, né? Ele pode ser um risco maior ou menor, mas ele é inerente ao negócio. E aí pensar, né, nessa gestão desses riscos, né, como que seria gerir esses riscos, quais tipos de risco, o que poderia trazer risco para uma relação contratual. E muitas vezes me vem, né, assim, num pensamento, aquela ideia que muitos têm do medo de contratar. Então é melhor não mexer com isso, é melhor não fazer isso, quando, na verdade, isso vai para o caminho inverso, né? Porque não se pode ter medo de contratar. O contrato, ele é uma realidade, ele faz parte da nossa vida. Também costumo dizer para os meus alunos que nós realizamos contratos o tempo todo, realizamos contratos quando vamos à padaria comprar um pão, um leite, realizamos contratos quando estabelecemos aluguéis de casa, enfim, a própria inscrição, matrícula em um curso, uma faculdade. É uma dinâmica nossa, é uma realidade nossa, então não tem como fugir, né, dessa realidade, faz parte da nossa vida. E, para além do âmbito do direito privado, temos também relações contratuais administrativas, tributárias, enfim, no âmbito do direito público. Então, não se pode ter medo de contratar. O contrato, ele é uma realidade, até porque o medo da contratação gera a insegurança jurídica, propriamente dita, né? Porque, afinal de contas, isso nos cerca, faz parte da nossa vida. E esses riscos, né, que talvez, pensando de uma forma mais prática, seriam os mais evidentes, o que me vem à tona no primeiro momento é exatamente a prova do contrato. Como que eu provo, então, que existiu um contrato? Como que eu provo o acordo que foi feito? E aí, muito bem colocado, né, pelo professor Rodolfo, claramente, contrato não é papel. Contrato não é a instrumentalização dele, o contrato é o acordo de vontades. Então, muitas vezes, aquele papel, aquele documento, ele serve como um meio probatório, né? Às vezes, a lei requer aquele requisito formal, mas nem sempre. E nas relações privadas, a regra é do informalismo. Então,
fazer contrato como é uma dinâmica, como é algo que acontece no nosso dia a dia, é inviável. A gente sair com um papelzinho debaixo do braço para comprar pão, para pegar ônibus, né? Para que a gente tenha a prova do contrato. E muitas vezes gera essa insegurança, esse medo. Como que eu faço para provar? Como que eu faço para poder, então, dizer que as regras elas foram dessa maneira e não daquela? Para isso existem os outros meios probatórios que o direito nos dá aí, ó, o próprio depoimento, né, que é uma terminologia dentro do processo, mas que significa ouvir o que você tratou, saber como foi o seu pacto, a sua combinação, né? O Poder Judiciário tá aí para isso também, para ouvir as partes, né? Tentar extrair dali da melhor maneira possível o trato que foi feito. Contrato, já diz, é um trato em comum. Então, muitas vezes, essa colocação do contrato escrito, de fazer a instrumentalização ali, um contrato mal redigido pode trazer muito mais problema do que um contrato que foi feito verbalmente, seguindo toda a dinâmica, a liberalidade, né, a autonomia da vontade. Essa questão também trazida pelo professor Rodolfo, os modelinhos contratuais, eu tenho muito medo dessas coisas, né? Onde se extrai da internet um modelo e a gente faz umas adequações ali, e quando a gente sabe que uma vírgula, uma palavra modificada, transforma todo o sentido ali daquilo. Então, esse risco dessa prova do contrato, outro medo que se tem também, e é um risco também inerente, é o cumprimento. Esse contrato vai ser cumprido? Ele vai ser cumprido nos moldes em que ele foi convencionado? Os riscos com a própria coisa, a coisa envolvida ali na contratação, né? A coisa pode não permanecer, contratos com execução futura, existe aí o risco inerente daquilo que foi contratado. Aí eu fico pensando, como blindar? Como que a gente faz para se cercar, né? Aquela ideia da gestão dos riscos. O que eu posso fazer? E aí vem, né, mais uma vez, por isso que eu digo que não tenho perguntas, mas mesmo assim, essa constatação dos pontos colocados pelo professor Rodolfo, que é uma cultura que não faz parte da nossa vivência e que eu vejo que seria uma boa saída para essa blindagem, para essa gestão que tem a ver com os contratantes e que, para mim, né, e aí eu queria provocar o professor Rodolfo nessa discussão, que a melhor gestão seria a prevenção da contratação, aquela ideia, né, de buscar saber, ter o conhecimento, acionar os profissionais do direito antes de contratar, porque na nossa cultura a gente busca depois que o problema já está posto, né? E vamos tentar discutir, trazer as provas, uma orientação prévia, ela esclarece muita coisa. E, às vezes, o profissional ou o contratante, ele não para pensar sobre isso, né? Porque você pode ter, por exemplo, um tipo de prestação de serviço, que se você busca essa ideia, essa orientação prévia, aquilo vai te servir como parâmetro para todas as suas contratações. Olha, eu preciso pensar, por exemplo, se eu sou uma pessoa que presta serviços de pintura, de imóveis, eu preciso pensar no material. Esse material vai ser bancado por mim ou pelo meu contratante? Eu preciso colocar isso no contrato, né? E muitas vezes as pessoas não pensam nisso e vão realizando os contratos ali inconsequente, né? Dessa forma inconsequente, o que gera, e aí, a meu ver, né, vem o risco maior, porque o risco já é inerente, ele é próprio do negócio. E essa cultura da prevenção, ela não existe muito em nós, aqui né, no nosso povo, na nossa gente, na gente mesmo. Então, professor Rodolfo, eu queria muito parabenizar a sua fala, a sua condução. Eu realmente me senti assim
bem à vontade, e você cumpriu com o seu propósito, foi bem claro, trouxe aí, né, com todo o contexto legal e técnico, mas, ao mesmo tempo, trouxe esse alcance aí do entendimento, e eu fiquei muito feliz em ouvi-lo. E queria saber do senhor o que você pensa a respeito disso, sobre essa questão da prevenção, se seria ou não, ou uma possibilidade, poderíamos investir mais nessa cultura. Enfim, é isso. Muito obrigada, viu, pelas palavras. Professora Elza, agradeço imensamente as suas observações, suas contribuições, e eu não tenho a menor dúvida que o trabalho no campo da prevenção é, sem sombra de dúvida, talvez uma das vias menos dolorosas e mais educadoras no campo da gestão dos riscos. Há hoje temas que estão na ordem do dia, viraram quase referências pop, que é justamente a lógica de tentar prevenir determinados riscos e danos, né? Por exemplo, dentro dessa linha de prevenção propugnada pela senhora, eu lembro, por exemplo, da questão do compliance. É hoje uma das temas da ordem do dia, há uma preocupação, isso, e inclusive muito decorrente da Lava Jato, né, dentro dessa ideia de verificar determinadas empresas ou determinados comportamentos que não são considerados aceitáveis pelos potenciais danos que um caminho estreito possa levar à perdição. Então, nesse ponto, talvez esta linha que é pedagógica, de se estabelecer de maneira clara códigos de conduta para evitar determinados danos, é algo que é um caminho que eu propugno dentro das múltiplas áreas que atuo, não somente na área civil, mas na área trabalhista também. Eu tenho um livro sobre assédio moral organizacional, em que a gente trabalha justamente, faz análises de determinados códigos de conduta dentro da empresa, justamente para evitar situações de danos que tenham ocorrido. E aí me permite também pegar um outro ponto bastante relevante da sua fala, né, que é algo que também normalmente tem muito o interesse dos nossos estudantes, que é em relação à forma das relações contratuais. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, a gente tem que buscar determinadas maneiras que se explicitem as nossas relações para efeito de prova, mas nós fazemos contratos verbais o tempo todo, né? Então, ter todas as outras formas, e quando eu penso na repercussão processual de determinadas polêmicas, né, nós temos justamente no elemento probatório a grande dificuldade, né? O STJ tem indo por uma linha, claro, natural, em função do marco civil da internet, a exigência de ata notarial para determinados atos realizados na internet, mas a gente não deve, talvez, ir numa linha restritiva, porque as pessoas hoje, se é para trabalhar com o que a sociedade faz, a gente trabalha com print screen de telas mesmo, com conversas de WhatsApp. Então, ter nesse ponto determinadas relações contratuais, nós estabelecemos com frequência contratos pela via do WhatsApp. Nós temos feito, ainda mais nesse período de pandemia, o e-commerce, né, a ideia do comércio, tem trabalhado com aspectos que não tem papel algum, não tem registro escrito, cartaz algum, mas tem registro dentro da lógica de algoritmos, dentro da lógica de dados virtuais. Então, é preciso, talvez, reconstruir ou construir a nossa cultura dentro dessa linha, justamente para pensar em prevenção, que é uma palavra muito importante da sua linha, para os eventuais riscos ou conflitos. Eu acho que essa é uma forma de trabalhar essas contribuições muito importantes trazidas pela senhora. Perfeito, professor. Muito obrigada, viu, pelas suas colocações e por engrandecer aí a apresentação de hoje. Professora Cláudia. Muito obrigada, professora Elza. Excelentes, né, as suas considerações, a sua contribuição. Importantes reflexões, né, para nós fazermos.
Nesse momento, então, eu vou passar a palavra para o professor Ricardo Chade, que é doutor em Direito Privado pela PUC Minas, mestre em Direito Empresarial pela Unifran, bacharel em Direito e Ciências Contábeis, professor da PUC Minas nas disciplinas de Parte Geral do Código Civil, Teoria Geral das Obrigações e Responsabilidade Civil, Teoria Geral dos Contratos e Espécies Contratuais e Direito Processual do Trabalho. O professor Ricardo também é coordenador de monografias do curso de Direito do campus Coração Eucarístico. E o professor Ricardo Chade já é um amigo, né? Professor Ricardo, nós temos feito alguns trabalhos juntos há algum tempo, e logo no meu ingresso da PUC, o professor Ricardo foi um amigo, né? Uma pessoa que me acolheu. Professor Ricardo, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite à querida professora Cláudia, minha amiga, a quem estimo muito, agradecer pelas suas sempre gentis palavras, agradecer ao professor Rodolfo também por ter aceito o convite, ter participado aqui desse momento nosso, né, acadêmico, debatendo um assunto de extrema importância, né, como o professor Rodolfo colocou, né, o direito civil está conectado diretamente à relação contratual, né, para parabenizar a professora Elza, também Daniel, Mariana, que aqui nos ajudou, né, trabalhando aqui com as libras, né. Professor Rodolfo, na hora que o senhor começou a falar sobre a questão da pandemia, eu achei muito interessante, realmente, né, o ser humano como um verdadeiro camaleão, né, conseguiu se adaptar rapidamente a essa nova situação fática, né, muito interessante, e que realmente talvez demorássemos muito tempo, né, para fazer o que fizemos em tão pouco tempo, né. E esses dias eu estava aí numa reunião também com colegas, né, discutindo determinados assuntos e aí conversando, né, sobre essa questão de aulas por suporte remoto, reuniões, né, e nós chegamos à conclusão numa das falas que uma das frases que é muito dita, né, seja em aulas, seja em reuniões, é: seu microfone está no mudo, né? Então, isso daí é muito comum. Dizendo que a gente está vivendo, na verdade, determinadas aulas numa sessão espírita, porque os alunos às vezes não ligam as câmeras, aí a gente fica: tem alguém aí? Se manifeste, por favor. Então, assim, falta um copo. Exatamente. Então, nós tivemos aí também as nossas situações que foram surgindo, né? Sobre essa questão, né, que o senhor colocou, muito bem colocado, né, da questão do profissional do direito, me fez recordar o artigo 3º da LINDB, né, aquele que, quando estudei lá atrás, ouvi alguém falando, eu acho que ouvi alguém falando assim, né, será que todo mundo vai ter que ficar lendo diário oficial, né, porque tem que conhecer toda a lei, né? Então, eu cheguei à conclusão, eu falo para os alunos hoje em dia, é claro que não. Ninguém fica lendo diário oficial. Mas você tem que procurar quem saiba. Isso em qualquer área de conhecimento, não só na área do direito. A interpretação do artigo 3º é essa: procure. Se você não sabe, procure quem saiba. É claro que ninguém vai ficar lendo, né? Essa fala antiga, né? Eu escutei muitas vezes, para mim nunca fez sentido, né? E exatamente essa questão do profissional que o senhor comentou, nesse tema tão complexo que é a gestão de riscos contratuais, né? Porque quando a gente fala em gestão de riscos contratuais, nós temos que pensar nas mais diversas áreas do direito, né? Então, como o senhor disse, além do advogado fazer uma análise econômica da situação, ele também tem que conhecer aquela área específica do direito, né?
Então, imagine aquele que não é da área do direito, além de fazer essa análise econômica, ainda fazer uma análise jurídica. E, realmente, os problemas surgem daí, né? Como a professora Elza também colocou, da falta dessa prevenção, dessa procura antecipada, né? Então, essa reflexão, né? É muito importante, né? Eu também, dentro das minhas aulas, né, na medida, eu costumo falar para os alunos que é muito bom dar aula, porque quando você fala, você aprende muito, né? Tem um colega nosso aí que deu aula na PUC vários semestres, o Bruno Vanderlei, ele é professor na UFMG, no Direito, e ele falava assim, né? Nós não temos 5 sentidos à toa, né? Se a gente usa um só de ouvir, a gente vai aprender um pouquinho, né? Porque o organismo vai falar assim, nosso organismo vai falar assim, você só usou um sentido. Agora, se você ouvir e falar, você só está usando 2. O seu organismo vai falar inteligentemente, né? Ele fazia essa metáfora, né? O seu organismo vai falar assim, olha, ele está usando 2 sentidos, então ele vai aprender mais com isso, né? Se você escrever também, né? Você está usando um outro sentido. Então, eu gosto de muito repetir essa fala dele, né? O direito autoral é dele, não é meu. Então, eu acho muito interessante, exatamente, eu falo para os alunos, né? Falar, né? Nos traz esse aspecto. E exatamente nessas nossas reflexões em sala de aula, eu tenho um pesar muito grande com o nosso sistema jurídico, professor Rodolfo. Por quê? Porque nós temos um aspecto cultural jurídico extremamente complexo. Ou seja, o legislador brasileiro ele tem um egocentrismo de que o nome dele tem que constar da lei, ele tem que assinar ali, né? Ou seja, nossas legislações ficam mudando toda hora e não deixa a legislação amadurecer. A dinâmica do poder judiciário, a gente sabe que é lenta, né? Até uma situação complexa que demanda interpretação, chegar às cortes extraordinárias, e aí se criar toda uma uniformização, isso gasta um bom tempo. A dinâmica é lenta, é natural mesmo, né? Vai para o juiz, né, de primeiro grau, aí as decisões começam a ir para os tribunais, começam a ter decisões diferentes, até uniformizar nos tribunais, aí vai ao STJ e às vezes precisa ir ao Supremo. É uma dinâmica natural. E aí vem o legislador e altera a lei, ou seja, começa tudo de novo, essa dinâmica. Eu estou falando isso porque todo esse assunto tem muito a ver com uma lei recente, que é da Lei da Liberdade Econômica, né? O artigo 421-A, ele traz exatamente a questão da gestão dos riscos, né? Colocando ali, né, que os contratos presumem-se paritários, simétricos, as partes poderão estabelecer requisitos objetivos de interpretação, alocação de riscos, e, principalmente, a revisão contratual deve ser excepcional e limitada pelo Poder Judiciário. Ou seja, dando às partes exatamente essa possibilidade de gerir as suas próprias situações, né? Então, eu fico com esse pesar cultural que nós temos, né? Muita deficiência na educação, então, muitas pessoas dependentes demais, né? Porque muitas vezes não consegue, né? O antigo analfabeto funcional, né? Que sabia escrever, mas não consegue interpretar uma linha. Então, ele é dependente totalmente, e essa lei que muda toda hora. Então, é extremamente complexo, né? Quando o senhor estava falando, eu me lembrei de uma frase que eu li na minha graduação, do saudoso Silvio Rodrigues, que ele dizia assim, nos negócios jurídicos, nós temos que ter um pouco de malícia. Espera-se um pouco das partes, um pouco de malícia. O mundo mudou tanto, o que ele falaria hoje, né? O que ele falaria hoje, com essa tecnologia, com esse contato distante, com essa globalização, com os contratos internacionais, né? Tanto a alocação de riscos internos como externos, né? Qual seria uma realidade? Então, é um assunto extremamente complexo. E hoje, né, só até aproveitando, né, que o senhor, além da sua umidade na área civil, acompanha muito seus livros, com o professor Pablo Stolze,
também na área do direito do trabalho e processo de trabalho, sou professor, né, da área de processo de trabalho, foi por onde também comecei, em razão da minha formação contábil. Eu tenho uma questão, né? Será que realmente nós chegaremos a um ponto de que a revisão contratual vai ser excepcional e limitada? Essa é a ponderação que eu deixo para reflexão. Será que algum dia nós podemos chegar a esse ponto? E eu coloco isso até a questão do direito do trabalho, né? Hoje eu estava analisando aí várias questões, principalmente aquele artigo, eu não me lembro agora o número dele, que trata da possibilidade de se inserir nos contratos, porque dentro da atividade do empregador, ele exerce uma atividade de risco, né? E ele também, dentro do contrato individual de trabalho, ele pode estabelecer questões, né? Como, por exemplo, o empregado responder por dolo em caso de, está previsto no contrato que o empregado, caso cause danos, mesmo por culpa, terá que indenizar, né? 462 para o primeiro, da CLT. Exatamente. Então, isso aí já existia há muito tempo. É uma alocação de riscos, né? Aumentando a responsabilidade do empregado. E, na reforma trabalhista, trouxemos a possibilidade da escolha arbitral, da cláusula compromissória, né? Da cláusula compromissória, que eu já tenho visto algumas decisões aí, né, dos tribunais já confirmando essa possibilidade, né? Ou seja, estabelecendo a relação aquele que ganha mais de duas vezes o valor máximo do teto, a possibilidade de estabelecer esta alocação de riscos, excluindo isso do Poder Judiciário e estabelecendo, né? Então, esses dois pontos aí que eu deixo em aberto, né? Será que nós vamos ter mesmo a revisão contratual excepcional e limitada? E essa questão da cláusula aí de alocação de riscos, de tirar do Poder Judiciário e eventual intervenção maior do Poder Judiciário em relação a pessoas que têm esse salário um pouco acima. Nesse ponto, professor. Perfeito. Em relação à primeira questão, foi sobre a questão da revisão contratual. É preciso entender que o paradigma estabelecido pelo Código Civil de 2002 é, a priori, diferenciado do CDC. E a lei da liberdade econômica, na verdade, vai ao encontro dessa ideia de um resgate das eventuais distorções na aplicação do Código Civil. O que há é que, repetindo a frase, quem nunca comeu mel quando come se lambuza, e fica acostumado a um sistema de maior dirigismo contratual como das relações de consumo e quer aplicar a mesma lógica com as relações civis. A priori não é a mesma situação. Então, às vezes, colocar tudo na tábula rasa é algo que é muito fácil para quando você alia preguiça com falta de estudo. Mas o fato é que são sistemas normativos diferenciados e que precisam ver isso. A lógica, e perceba que isso foi algo que eu tenho propugnado até em um momento excepcional, como meio da pandemia. É preciso, na verdade, valorizar a negociação para que possamos, sim, entender que a revisão contratual é uma medida excepcional, porque, na verdade, a lógica do pacta sunt servanda, da força obrigatória dos contratos, e sim, havendo uma situação que caracterize uma quebra, uma modificação da equação econômica, é para cessar a relação contratual, e não para revisar. O revisar é uma situação excepcional que deveria ser, nos campos das relações civis paritárias, ser interpretado como uma atuação na autonomia da vontade e não na atuação estatal. Em relação ao segundo tópico, é preciso entender que a previsão específica da reforma trabalhista em relação à cláusula compromissória foi justamente ao encontro dessa ideia de uma maior gestão gestão de riscos contratuais. Na ideia, o parâmetro, porém, eu não posso mentir, querido colega Ricardo, que é o nome do meu irmão, né? Eu sou Rodolfo Ricardo, né? É dizer nesse ponto que
eu não tenho muita simpatia, não a cláusula compromissória, que eu tenho total, mas não muita simpatia ao parâmetro estabelecido pela reforma trabalhista. Pensar que alguém que receba 11 mil e poucos reais tenha um alto poder de barganha é algo que é complicado dentro do sistema normativo. Eu não tenho a menor sob a pálida de dúvida de que é preciso, sim, dar autonomia para altos executivos que, na verdade, não vão discutir FGTS, férias ou 13º, mas sim fringe benefits, stock options e outros aspectos decorrentes de uma relação aí sim contratual. Né? O problema é que se vender um canto de sereia de que, se você se livrar da CLT, você vai ter mais liberdade para negociar, quando se esquece que no conflito entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Então, é justamente quando se estabelece parâmetros de segurança para se poder efetivamente negociar. Porque, senão, é colocar no ringue a raposa e a galinha, simplesmente com as luvas de boxe. Eu também sigo, né, esse mesmo entendimento de que realmente esse valor, esse parâmetro utilizado pela reforma trabalhista, pela lei, né, de 2017, foi um parâmetro assim, que realmente não faz sentido, né? E muito obrigado aí, professor, novamente aí pelas suas palavras, pelas suas considerações, e está convidado a voltar à nossa casa várias vezes. Senhor, muito bem-vindo. Já tive a oportunidade de participar uma vez numa banca de aluno de doutorado com o senhor. Eu tive a possibilidade de ter esse prazer. Um grande abraço. É sempre minha e espero poder voltar à PUC algum dia. Afinal, também sou filho da PUC, mas da PUC de São Paulo, mas estamos todos juntos aqui. É isso. Bom, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Professor, apenas para poder completar, né, tudo isso que vocês falaram, que foi excelente, pensando na questão do medo de contratar, que a professora Elza trouxe, nessas colocações do professor Ricardo Chade, eu gostaria só de lembrar um pouco, né, do princípio da boa-fé objetiva, né, dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, da lealdade, da transparência, da cooperação, que nós devemos sempre nos lembrar desses deveres de conduta em todas as fases, né? Inclusive nas negociações preliminares, pensando agora no contrato paritário, né? Da importância da boa-fé objetiva, da autonomia privada e da boa-fé objetiva. Ultimamente eu tenho feito muitas análises de contratos, né? E lembrando também da sua colocação até da poesia, da importância de nós, enquanto profissionais, sermos sérios, né? E dessa seriedade profissional, e lembrar sempre da boa-fé objetiva, porque muitas vezes nós estamos numa fase de negociações preliminares e nós somos vistos ali como um inimigo, né? E tinha uma propaganda, eu não vou fazer a propaganda para o banco, mas eu lembro que o banco falava assim, para ser bom para o banco X, tem que ser bom para você, né? Então, gosto muito de lembrar também da boa-fé objetiva, e eu acho que ela, com autonomia privada, lei de liberdade econômica, né, tudo que vocês falaram aqui, sumamente importante, eu só gostaria mesmo de mencionar a importância de nós não nos esquecermos de que, nessas negociações preliminares, nós devemos sempre nos ater, nós temos um caminho aí que é importante, que é o caminho da boa-fé objetiva. Um princípio tão caro, né, para o Miguel Reale e para todos nós, acredito. Sem sombra de dúvida. Bom, então, vocês gostariam de fazer mais alguma consideração? Eu estou satisfeito, Cláudia. Olha, também, professora Cláudia. Cláudia. Escrever poesia com o professor Rodolfo, né? Eu vou me permitir fazer a leitura de uma poesia. Poema para ser grande. Para ser grande, ser inteiro, nada. Teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Do Fernando Pessoa. Esperando superar. Eu agradeço a todos, muito obrigada mais uma vez.
Não temos perguntas, então acho que podemos encerrar. Um Aqui, grande abraço a todos e coraçãozinho. muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos.